esse é um estudo que nós chamamos de ensino bíblico cronológico, porque ele segue uma cronologia, desde o início daquilo que nós chamamos de criação de Deus, desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e vai seguindo até chegar no momento onde nós achamos que é muito, muito importante para aquilo que nós cremos, a nossa fé. E aqueles que têm dúvidas sobre onde encaixam as histórias bíblicas, nesse curso é uma ótima oportunidade para aprender, porque elas vão se encaixando de uma maneira muito, muito lógica, porque Deus escreveu a Bíblia, a palavra dele, de uma maneira que ela se encaixa perfeitamente. Todo esse estudo, embora a gente não vai usar a Bíblia, mas todo esse estudo ele é baseado na Bíblia. Tem as referências, não é porque não é bom ler a Bíblia, é ótimo, mas se nós temos 5 estudos para dar todos esses estudos, lendo todas as referências que vão estar aqui nesse estudo, demoraria muitos meses para nós terminarmos. Então, por isso nós pegamos um apanhado geral. Tá bem? Então, essa é a nossa introdução. E eu vou dar uma introdução do estudo e depois um outro professor vai dar sequência. Tá bem? Então, o nosso curso chama Um Só Livro, Uma Só História, porque nós cremos que a Bíblia, embora tenha 66 livros, é uma história só. Todos esses livros se encaixam numa única história, a história da redenção. Primeiro nós vemos sobre a palavra de Deus que foi escrita. Ela foi escrita em mais de 1500 anos por 40 autores, vivendo em diversas épocas, em diversos lugares. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. Nós poderíamos inclusive dizer que a Bíblia foi escrita em 2 línguas principais. O Antigo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Antigo ou Velho Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E algumas partes, apenas algumas partes do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, porque o povo principal dessa Bíblia, dessa história, foi levado para um local como prisioneiros e lá eles aprenderam uma língua, ouviram uma outra língua na terra de Arã e por isso se chama aramaico. A Bíblia, um versículo bíblico diz assim, em 2 Pedro 1, 20 e 21: Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Os homens que Deus usou naquele momento, esses homens, embora falhos como eram, para preservar a palavra de Deus que Ele falou para eles naquele momento, eles não falharam, nenhuma falha houve. Há falha sim de tradução, eu estou com uma Bíblia aqui que tem uma versão, uma tradução. Mas essas falhas que existem na tradução, pode ficar tranquilo que são falhas humanas dos copistas, daqueles que foram copiando os manuscritos. E às vezes tem uma falha de número, às vezes tem uma falha de nome, mas nada compromete a mensagem central da palavra de Deus. No princípio, nós vemos na palavra de Deus o primeiro versículo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Essa é uma preocupação do ser humano. Mas Deus, quando Ele se revela, Ele fala no princípio. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus autoexistente, ou seja, Ele existe por si próprio, Ele já existia desde a eternidade. Ninguém pode marcar no relógio quando é a eternidade, porque a eternidade
não se marca tempo. Deus sempre existiu. Ele não criou a si mesmo, ninguém o criou, ele não surgiu do nada, ele nem ao menos surgiu, ele sempre existiu. E é assim que a Bíblia trata do próprio Deus. Ele se apresenta dessa maneira. No princípio, Deus. Quem é Deus? Deus é eterno. Ele existe antes de toda a criação, de tudo que nós vemos. Ele existe antes de qualquer pessoa. Ele existe antes de qualquer espírito, qualquer anjo. Ele existe. Só isso. O nome de Deus, qual é? Nós não sabemos o nome de Deus. Nós usamos o nome de Deus como Deus, que já vem também de outras línguas, como Zeus. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da revelação do povo de Israel, nós vamos estudar isso também. Esse Deus se apresentou certa vez para alguém dizendo: eu sou o que sou. Ou seja, Ele é. Você não é, você foi feito. Algumas pessoas existem porque se tornaram, de um embrião, se tornaram uma pessoa formada. Mas Deus é. Ele diz: eu sou. E a palavra eu sou em hebraico são 3 letras: I-W-H-W. E aí eles colocaram umas vogais ali para poder ajudar, e ficou Yavé, porque na língua hebraica não tem o som de J, mas para nós, traduzindo, ficaria Jeová. Yavé é o mesmo que Jeová. Então esse é o nosso Deus. Ele se apresenta por vários e vários nomes. Ele é Senhor. Senhor quer dizer que Ele é dono de todas as coisas. Ele fez as coisas, Ele é dono. A Bíblia não se preocupa se alguém está se alguém está discordando dessa verdade. A Bíblia simplesmente vai jogando essas verdades. Deus é, Deus criou, Deus faz, Deus veio, Deus castigou, Deus deu vida, Deus matou. Deus não tem que dar explicação para ninguém. Ele é Senhor. Deus é altíssimo. Altíssimo porque Ele não é apenas alto, Ele é altíssimo. Ele é acima de tudo e de todos. Algumas pessoas acreditam em outras divindades, outros deuses. Alguns acreditam que alguns ídolos têm poder sobre as suas vidas. Mas Deus diz que não há nenhum outro além dele mesmo. Ele é altíssimo. A Bíblia também diz que Ele é único. Não existe ninguém que pode se comparar ao Deus verdadeiro, ou o Deus que eu sou. Então, as pessoas que discordam, elas têm direito de discordar, porque quando você discorda de alguma coisa, é porque você não está aceitando aquilo, porque aquilo não está fazendo sentido para você. E você pode discordar, você pode argumentar, você pode discutir, mas você precisa ouvir. E ao ouvir essas histórias, ao ouvir o relato do Deus da Bíblia, você pode fazer a sua decisão também. E Deus é Espírito. Nós temos mãos, pés, nós temos pele, nós temos nervos, nós temos células. Deus não tem nada disso. Deus não precisa de um corpo para sustentá-lo. Deus é Espírito. Agora, na Bíblia você vai encontrar algumas vezes os olhos do Senhor, os olhos de Deus estão sobre todos os lugares, todas as pessoas. Por que Ele usa isso? A mão de Deus não está encolhida. Por que Ele usa essas expressões? Essas expressões são para nós entendermos. Ele faz na nossa linguagem, na nossa maneira de existir, Ele se apresenta para nós. Mas Deus é Espírito. Ele já deixou isso bem claro na palavra dele. Onde toda a história começou? Toda a história começa no centro do mundo, num jardim que Deus fez,
e ali ele expande para outros lugares, mas tudo ali onde nós chamamos hoje de Oriente Médio, é o centro do mundo, e Deus queria fazer bem no centro para poder ir espalhando as pessoas junto com a mensagem dele. E nós estamos aqui no Brasil ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. Antes de nós estudarmos as histórias propriamente ditas aqui do nosso estudo, nós precisamos saber o que estava acontecendo antes de existir as coisas. Deus não precisa de ninguém e de nada. Ele é autoexistente, autossuficiente. Mas ele existe em 3 pessoas, que nós descobrimos na palavra dele, que são pessoas formadas com esses títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses. Cada um deles é independente como pessoa, mas todos eles são unidos numa só pessoa. Entendeu? Não. Eu também não. Mas é assim que Deus se apresenta na Bíblia. Isso é chamado de Trindade. Embora não exista essa palavra na Bíblia, mas na verdade é uma triunidade. 3 subsistindo em uma só pessoa. E uma só pessoa subsistindo em 3 pessoas. E aí já começa a ficar maravilhoso, porque ele é alguém que eu não consigo explicar. Por isso ele não discute com as pessoas, ele se apresenta para as pessoas. Ele criou espíritos ministradores, ou seja, espíritos que trabalhariam para ele. E eles se chamavam anjos. Anjo é uma palavra grega que quer dizer angelos, grego, quer dizer mensageiro, aquele que manda mensagens. E no hebraico é malak. Malak é a mesma coisa, aquele que envia uma mensagem. Então ele queria criar espíritos que enviassem mensagens para onde ele quisesse que enviasse. Ele morava com eles. Esses anjos moravam ou moram com Deus, na presença de Deus. Os anjos são diferentes uns dos outros. Alguns são mais fortes, outros são mais ligeiros, outros são mais sábios e outros são mais fortes. E dentre os anjos, Deus fez um chamado Lúcifer, que quer dizer um ser de luz, um anjo de luz. Ele era todas essas qualidades que eu falei, potencializadas, elevadas. Esse era o Lúcifer. Ele não era Deus, ele foi criado por Deus. Mas Deus criou os seus anjos, como ele criou também, posteriormente nós vemos, os homens, ele criou com vontade própria. Isso mostra o amor de Deus, e mostra que Deus, ele não queria robôs, ele não queria pessoas o adorando porque ele manda, ajoelha aí, me adore, me obedeça. Não, ele queria pessoas e seres que estivessem com ele de coração. E ele, Lúcifer, começou a se engrandecer dentro de si mesmo. Deus não criou o mal, simplesmente Lúcifer, ele tinha vontade própria, e a vontade dele era ser igual a Deus. E ele queria fazer uma rebelião ali para derrubar Deus. Mas é claro que ele não conseguiu. E ele foi expulso da presença de Deus para umas regiões celestiais, que nós não conseguimos olhar nem com o telescópio. Mas é uma região que não é a presença de Deus, é fora da presença de Deus. E esse Lúcifer, ele se transforma agora, ele muda de nome, e agora ele é o diabo, que quer dizer acusador, caluniador. Ele é Satanás, que quer dizer inimigo. Então ele é o inimigo de Deus, é aquele que vai contra a obra de Deus. E é assim que começa a história antes da história. E a partir de agora, uma outra pessoa aqui, um outro professor vai continuar. Ele é o Jonas. Jonas pode continuar, fica à vontade.
noite. Boa noite. Então, como o Percy já disse, meu nome é Jonas, eu sou membro aqui desta igreja e eu vou então ajudar um pouquinho também com os estudos aqui do cronológico. O pastor já deu aí um pano de fundo de como será. É tudo bem rápido, cada história nós calculamos aí 3 ou 4 minutos, então vocês vão perceber que é tudo bem rápido, não vamos entrar em detalhes, pormenores das lições. Isso vocês podem também olhar na sua própria Bíblia, olhando com mais atenção, lendo mais atentamente, observando tudo que acontece conforme você vai lendo. Então a gente dá aqui uma orientação geral e depois quem quiser pode ir lendo para ver os pormenores. É tão bom ler a Bíblia e a gente aprende tanto, a gente é ensinado, todos nós estamos aqui para aprender, eu também, inclusive. Então, cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouquinho mais. Então, é assim que vai ser. Temos ali, então, o quadro A Criação. Depois da queda de Lúcifer, então, agora começa a criação. Deus criou todas as coisas que existem. Ele fez os céus, a terra, os mares, os rios, os peixes, as aves. Interessante que ele fez tudo com a sua palavra. Ele mandou que existisse. Na língua, como já foi dito aqui, em que foi escrita a palavra de Deus, na língua hebraica, está bem claro que ele mandou que existisse a partir do nada. Não existia uma matéria para ele criar algo. Ele mandou que existisse e aquilo passou a existir. Então foi assim a criação lá no início. Ele não precisou de ninguém, como estamos vendo ali no quadro. Ele é todo poderoso, ele faz de acordo com a sua própria sabedoria, ele sabe todas as coisas e ele então preparou um lugar para que fosse colocado o homem, para desfrutar de tudo aquilo. Então ele fez também, quadro agora número 2, ele criou, número 4, né? Quadro número 4, ele criou também o homem. Ele mandou que as coisas existissem, porém na hora de criar o homem, ele tomou, vamos dizer assim, com as suas próprias mãos, do barro, da terra, fez um boneco, um manequim, e ele soprou nas narinas daquele manequim, daquele boneco, e aquele boneco então passou a ser uma alma vivente. Foi assim a criação do homem. Vale lembrar também que quando Deus criou todas as coisas, ele fez também um jardim, um lugar especial para colocar o ser humano, o homem, conhecido como Jardim do Éden. Na palavra de Deus nós lemos que ele criou um jardim no Éden, numa região que se chamava Éden, e hoje nós chamamos de Jardim do Éden. Ele criou também Adão dessa forma, fez um boneco, soprou nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. E ele criou todos os animais também. Então Adão cuidava de tudo aquilo, inclusive ele colocou nomes em todos os animais. Depois, para lembrar, deve ter sido difícil, né? Tantos animais, mas era tudo perfeito. Ele lembrava assim tudo certinho dos nomes que ele havia colocado nos animais. Então Deus não fez a terra para ficar vazia. Ele criou o homem e o homem então sentia falta de alguém. Ele não sabia do que, mas ele via tudo tão perfeito, tudo tão bem arrumadinho, mas ele sentia necessidade de algo mais. E Deus viu isso. E Deus então resolveu criar uma companheira para Adão. E como é que Deus fez? Todos já creio que conhecem a história. Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e retirou uma costela de Adão, e daquela costela ele fez uma esposa para Adão. Criou então de uma parte do corpo de Adão a sua esposa. E Adão ficou muito feliz. Ele falou: "Ô pai, agora sim, essa afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos." E ele ficou satisfeitíssimo, como dizia o amigo Chaves, né? Satisfeitíssimo. E ele criou então Eva para ser a companheira idônea, auxiliadora idônea de Adão. Ele fez todos perfeitos. E notem que eles não usavam roupas, não era necessário.
O clima era um clima ameno, tranquilo, não iriam sufocar de calor nem de frio. Deus tinha tudo sob controle, então eles não precisariam de roupas. E foi assim que Deus os fez. E eles então se deliciavam naquele local, eles podiam andar, podiam caminhar, podiam olhar tudo que estava acontecendo. Eles se alimentavam, havia muitas frutas, Deus plantou muitas árvores naquele local, e eles então não precisavam passar necessidade, eles tinham tudo à mão. Então, alguns até dizem, o homem tem uma costela a menos por isso? Não, todos nós temos 12 pares de costelas. Ficou perfeito, não ficou faltando em nós alguma parte. Deus nos ama, Deus nos fez para o louvor da sua glória. Ele fez Adão e Eva também para louvá-lo, para bendizê-lo, para que fossem felizes. E foi assim que Deus então criou esse primeiro casal. Isso nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis quer dizer começos, como tudo começou. E é aqui que nós estamos baseando estas histórias. O quadro número 5. Bom, estava indo tudo tão bem. E Deus deixou um teste bem simples para eles dois. Deus disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, podem ficar bem à vontade, vocês só não vão comer de uma determinada árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma proposta simples para eles obedecerem. Eles tinham muito alimento ali, mas daquela árvore não era para eles comer. E a palavra de Deus disse que aconteceu algo ali terrível. Satanás, que é inimigo de Deus, é inimigo do homem, ele não ama Deus, ele odeia a criação de Deus, ele odeia tudo que Deus fez, e ele quer fazer de tudo para deixar manchado e feio aquilo que Deus fez perfeito. Então um dia ele chega e toma uma serpente. Satanás se apossou de uma serpente, vamos dizer assim, usou uma serpente. A Bíblia diz que a serpente era o mais esperto, mais sagaz dos animais que Deus havia criado. Então Satanás se aproveitou daquela situação e foi falar com Eva para seduzi-la, para que ela comesse daquele fruto que Deus disse que não deveriam comer. E então Satanás propôs para ela. A Bíblia nos diz que ele chegou com aquela conversinha, né? Olha, é assim que Deus disse, você não come de toda a árvore do jardim, é assim que Deus falou? Eva falou, não foi assim. Deus disse que nós podemos comer, mas daquela árvore, que está lá no meio do jardim, daquela árvore não é para a gente comer. E ele disse que a gente pode morrer, e a gente vai morrer se a gente comer. Aí serpente, né, Satanás, usando a serpente, disse, é certo que vocês não vão morrer. Já pôs em dúvida a palavra de Deus. É certo que vocês não vão morrer. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Seus olhos vão se abrir e vocês então serão semelhantes a Deus. É por isso que Ele não quer que você coma. E não sabemos quanto tempo levou essa sedução, essa conversa, mas no final das contas, a Eva tomou daquele fruto e comeu. E ofereceu também para Adão, o seu companheiro. E ele também comeu. Bom, aí já começou a situação difícil para eles, porque Deus vinha diariamente conversar com eles, e naquele dia, quando Deus chegou, procurou e não achou Adão e Eva. Não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas ele chegou e falou, Adão, onde você está? Notem que ele chamou a atenção de Adão. Foi Eva que comeu do fruto, mas Adão era responsável por aquela família. Naquele tempo, Deus colocou ele como líder. Então Deus chamou Adão. Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu tive medo e me escondi. E estava lá atrás de alguma árvore, em algum lugar. E ele estava amedrontado e assustado, e de fato era para ficar mesmo, porque haviam desobedecido a palavra de Deus. Então Deus chamou a atenção dele
E ele falou: olha, Senhor, foi o seguinte, na verdade foi a mulher que o Senhor me deu, Eva, ela me deu do fruto, e eu comi. Foi isso que aconteceu. E Deus então chama a atenção de Eva, e ela diz: ah, foi a serpente que me enganou, e eu comi. Então, um jogando para o outro. É a questão de o homem querer sempre jogar a culpa no outro, né? Em outros ou no outro. E foi assim. Eles então estavam agora numa situação muito difícil. Aquela serpente havia enganado Eva, e Eva comeu o fruto e deu também para Adão, e os dois agora estão numa situação bem difícil. Verso 4:6, né? O homem é pecador e através de seus esforços próprios faz sua própria religião e pensa que pode ser salvo dessa maneira, mas é engano. Então, a primeira coisa que eles observaram quando tomaram daquele fruto, viram que estavam nus. Agora nós precisamos de roupa. E Deus falou: mas quem falou para vocês que vocês precisam de roupa? Quem disse que vocês estão nus? Por que está acontecendo toda essa situação? E eles então viram que estavam nus, fizeram roupas de folhas de figueira para eles próprios. O homem tentando dar um jeito na situação. Eles fizeram roupas de folhas, isso não ia durar muito tempo, ia se secar, ia se acabar. Mas era a maneira humana de resolver a questão. Mas não era assim que deveria ser. Aqui ainda em Gênesis, nós lemos que Deus, depois de toda essa situação, dessa conversa, Deus então pensou aí, vamos dizer assim, em uma alternativa, em um meio para que eles pudessem voltar a ter comunhão com o Deus Criador. Eles haviam sido desligados de Deus, como um galho de uma árvore que a gente tira, galho de uma planta, por um tempinho ela fica ainda, parece que viva, mas com o tempo ela vai murchando e se seca e acaba se acabando e morrendo e secando. E Deus então pensa aqui e propõe para eles, ou melhor, ele expõe de alguma maneira o que é que era necessário ser feito. Deus fez para eles então vestes de peles e colocou e vestiu os dois. Não havia um estoque de peles de animais. Deus precisou sacrificar animais para pôr roupa naqueles dois. Era uma maneira de Deus de resolver a questão. E Deus está ensinando para eles que é necessário então sacrifício, um inocente morrendo no lugar do culpado. Animaizinhos inocentes foram sacrificados para que eles pudessem ser cobertos. Então Deus aqui está falando que agora é necessário sangue para que o homem se aproxime de Deus novamente. Começa aqui então o assunto sangue. Nós vamos falar sempre sobre sangue. Para se chegar a Deus é necessário sangue. E com o andar dos estudos nós vamos entendendo exatamente por que ele fala sobre isso. Olhando aqui para Gênesis capítulo 3, verso 15, depois que Deus falou com os dois e também falou com a serpente. E o verso 15 do capítulo 3 é muito importante para o assunto que nós estamos estudando. Depois de tudo isso, Deus disse, vamos ler no 14 também. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. A cobra foi amaldiçoada, e Deus então disse que você agora vai rastejar sobre o teu ventre, e vai comer pó todos os dias da tua vida. É possível que a cobra então tivesse pernas, ou voasse, alguma coisa assim, mas isso não vem ao caso. De alguma forma ela foi amaldiçoada e agora ela se rastejaria sobre a terra. E o verso 15 do capítulo 3, que é tão importante para o assunto que nós estamos falando. Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós vemos um anúncio, um pré-anúncio a respeito de como Deus faria para trazer libertação para a questão do pecado destes dois, Adão e Eva, e em consequência para a libertação dos pecados de todos nós. Então Deus já deu aqui uma dica, uma amostra de como seria. Haveria então de ser assim, um descendente, um libertador que viria da mulher. Haveria de vir, depois de algum tempo, um libertador para resolver essa questão do pecado do homem. Então é isso que Deus está dizendo aqui no capítulo 15, a gente já pode entender desta forma. E ele, então, vou ler mais uma vez: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O libertador seria machucado pela serpente, pelo inimigo, Satanás, mas o libertador pisaria na cabeça da serpente e a destruiria. Então este foi o anúncio que Deus fez a respeito de como seria para resolver a questão do pecado. Haveria de vir um libertador para resolver este assunto. E com o passar dos estudos nós vamos chegando até conhecer o libertador quem é. Então o tempo foi passando e Adão e Eva estavam agora nessa situação e, enfim, o quadro número 7, eles foram expulsos do jardim. Depois de todo esse assunto, de toda essa conversa, eles foram expulsos. Então estavam agora desligados, estavam separados de Deus e expulsos daquele lugar tão lindo que Deus havia criado. Eles estavam agora sofrendo bem mais para poder ganhar o pão, vamos dizer assim. Deus diz: com o suor do teu rosto você vai se alimentar, você vai cuidar de tudo que é necessário. Você vai agora passar dificuldades, não vai ser tudo tão fácil como era. Você vai passar dificuldades e agora vai ser assim. Houve tudo isso por causa do pecado, da desobediência de Eva e de Adão também. E para que eles não voltassem àquele local, Deus colocou um querubim. Tem ali um anjo, o querubim é um anjo também do Senhor, e uma espada, e eles não poderiam voltar para aquele local, para o Éden, de onde eles tinham sido expulsos. Deus não permitiu que eles voltassem, porque lá também estava a árvore da vida. Então, para que eles não voltassem, entrassem e comessem também da árvore da vida que havia no jardim, seria complicado demais para eles. Porque em pecado, desobedecendo a Deus e comendo daquela árvore, eles viveriam eternamente num corpo mortal. Não seria bom isso, seria terrível na verdade. Então Deus, pela sua misericórdia, também expulsou eles do jardim para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida, daquele fruto. Quadro número 8. Bom, o tempo foi passando, aqui já se passaram vários anos. Adão e Eva tiveram filhos, e eles tiveram estes dois filhos, Caim e Abel. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Eles cuidavam da terra, cuidavam do gado, das ovelhas, e cada um tinha a sua atividade. E por certo, Adão e Eva, Adão deve ter, com certeza, falado com estes dois a respeito do sacrifício que eles deveriam fazer a respeito do sangue. Deus só aceita o homem mediante o sangue, derramamento de sangue. Então, Adão, seu pai, com certeza deve ter ensinado a eles como deveria ter sido feito. Eles deveriam imolar, sacrificar uma ovelha, um cordeiro, sobre o altar. Por quê? Fazendo isso, eles estavam crendo que Deus haveria de enviar o libertador. Né? O libertador não veio de imediato, mas fazendo assim, era como se eles dissessem: eu creio, Senhor, que o Senhor está enviando o libertador e ele virá. Então eu vou sacrificar porque eu creio na tua palavra. Então esses dois irmãos, eles foram um dia para erguer o altar, e Caim trouxe e colocou sobre o altar aquilo que ele produziu do seu campo.
plantas, ervas, alguma coisa assim nesse sentido. Cereais, não sabemos o que exatamente ele ofereceu. E a palavra de Deus diz que Deus não aceitou a atitude de Caim, não aceitou Caim nem a sua oferta, porque não era o que Deus pediu. E Abel apresentou um sacrifício de sangue, uma ovelhinha. Ele está aí com uma ovelhinha para ser imolada e colocada sobre o altar. Então Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou Abel também, mas Caim ele rejeitou, porque fez da maneira errada. Caim, quando soube que Deus não aceitou o seu altar, aquilo que ele estava oferecendo, ele ficou muito raivoso, ele ficou irado, o semblante dele ficou descaído, ele ficou realmente irado com aquela situação. E Deus ainda na sua misericórdia diz: Caim, se você fizer da maneira certa, você vai ser aceito também. Faça da maneira correta. Ele poderia ter feito, mas não fez. Ele preferiu agir do seu modo, e assim ele não fez do modo como Deus queria que fizesse. O derramamento de sangue é o único modo que o pecador pode se aproximar de Deus. Então, vamos vendo sempre essa questão do sangue. É o quadro número 9. Um dia, Caim chama Abel para visitar o seu campo. Foram ao campo ver alguma coisa, talvez chamou ele para ver a sua plantação, alguma coisa do campo. E ele não estava com boas intenções com Abel. E ele chamou Abel foi prontamente, e naquele local, em algum lugar, a palavra de Deus nos diz que Caim assassinou seu irmão. Ele estava irado, com ciúmes, raivoso, e ele então pegou lá uma pedra, alguma coisa, e atacou seu irmão e o matou. Então esse foi o primeiro assassinato de que se tem notícia na palavra de Deus. Assim ele fez por causa da sua maldade. Ele não foi aceito, ele teve a oportunidade de se recompor, de fazer o sacrifício correto, mas não fez, e assim então ele permaneceu na sua ira, na sua raiva, e violentamente ele assassinou seu irmão Abel. Vamos para o quadro número 10. Estamos indo bem rápido e é assim que deve ser, então a gente gostaria até de dar mais detalhes, mas assim nós temos pouco tempo para estas lições. A Arca de Noé. Muito tempo se passou de novo, desde Caim e Abel. Então, cronologia, né? O tempo foi passando, agora já passou muito tempo. Caim foi expulso também daquele local onde ele morava, e ele arrumou uma família, ele se casou, ele teve família e filhos, foi crescendo o número de pessoas, e agora já eram muitas pessoas que habitavam a região. E Deus então diz que uma pessoa de nome Noé, ele era um homem íntegro e justo, ele era amigo de Deus. A terra estava cheia de violência e de maldade. Vejam que a tendência é sempre piorando, né? Depois de Caim ter feito o que fez, agora na sequência, as pessoas também agem de modo violento, as pessoas não querem saber de Deus, não querem sacrificar para se aproximar de Deus, não querem oferecer sacrifício de sangue, e cada vez mais violentos e maus e corruptos. E Deus então viu aquela situação toda e ele falou: eu vou destruir tudo, vou acabar com todas essas pessoas. Então ele chama Noé. Noé era um homem íntegro, justo, obediente a Deus, ele sacrificava a Deus, ele acreditava na palavra de Deus. Então Deus chama Noé e fala para ele: faça uma grande arca, eu vou destruir a terra, vai chover, e muita água, e vai inundar tudo isso aqui. Então você faça uma grande arca, e quem quiser pode entrar na arca que vai ser salvo. Mas ele demorou bastante tempo para construir aquela arca, talvez 100 anos ou mais. Eles não tinham tudo que nós temos hoje de ferramentas para construir uma arca, era tudo na mão mesmo. Então ele demorou bastante para construir aquela arca. E naquele tempo as pessoas foram ouvindo, e as pessoas zombando de Noé: Noé, o que você está fazendo? Que loucura é essa? Mas eles não acreditaram naquela palavra de Deus, que havia dito que ia destruir tudo. Noé deu oportunidade para eles, Deus deu oportunidade para eles,
Noé falou com eles, mas eles não quiseram. Aí então, por fim, Noé terminou a construção da arca, entrou na arca, ele, a sua esposa e mais 6 pessoas, filhas e genros, né? Filhos e noras, quer dizer, 3 filhos casados com 3 mulheres. Então eram 8 pessoas. Eles entraram na arca, e começou a chuva, muita chuva. Deus abriu as comportas do céu, diz a palavra de Deus. Parece que havia então muita água por cima também, e também no interior do planeta. Então tudo aquilo começou a aparecer, toda aquela água caindo também, e chuva. Não havia chuva naquele tempo, até então, e eles começaram a ver chuva. E eles acreditaram então que estava acontecendo alguma coisa extraordinária. E eles talvez tenham pedido socorro a Noé, mas não deu certo, porque Deus fechou a porta da arca. E quando Deus fecha, ninguém abre uma porta. Então Deus fechou a porta da arca e eles não puderam entrar, pereceram todos dessa forma. Então Deus resolveu punir o pecado, destruindo os pecadores. É assim que Deus faz. Ele dá oportunidade, Ele tem misericórdia, Ele é paciencioso, mas chega num momento que Ele aplica o seu juízo. Eles tiveram muito tempo para se arrepender, mas não se arrependeram, a não ser só aqueles 8 que entraram na arca foram protegidos e foram preservados. Vamos para 4:11. Lembram que falamos que Noé, ele obedecia a Deus e sacrificava em obediência à palavra de Deus. A primeira coisa que ele fez quando saiu da arca, depois que a água baixou, o dilúvio, a palavra de Deus diz que choveu 40 dias sem parar. Então foi muita água. E foram 150 dias só para a água baixar, para que eles pudessem sair da arca e pisar em terra seca. Foi muito tempo, era muita água. Então a primeira coisa que ele fez, não é? Quando saiu da arca, ele fez um altar, deu glória a Deus, sacrificou ali e louvou o nome do Senhor, porque havia preservado a sua vida e a de sua família. Então vemos aí que Noé era um homem que acreditava no Senhor Deus. E Deus usou este homem para trazer a palavra dele para aquelas pessoas. As pessoas não aceitaram, e então Deus puniu todos aqueles homens que eram tão violentos, corruptos e não queriam sacrificar para se chegar a Deus. Eles não criam, não acreditavam na palavra de Deus. E depois, quando ele também saiu da arca, Deus deixou um sinal. Ele deixou o arco, que nós chamamos hoje de arco-íris. Na Bíblia aparece como arco. Deus deixou o seu arco, né? Um sinal para que quando se olhasse para aquele arco, eles podiam lembrar da promessa de Deus. Deus disse que nunca mais haveria de destruir a terra com água. Então Deus deixou esse sinal, esse lembrete, e quando então eles saíram da arca, eles podiam saber: olha, tem um lembrete. Deus disse que não vai destruir mais a terra com água. E eles creram também em Deus. E até hoje o arco-íris está aí, né? Depois da chuva, geralmente ele aparece. É um sinal da palavra de Deus que diz que nunca mais haveria de destruir a terra com água. 4:12. Muitos anos depois, o tempo está passando, muitos anos depois agora, aquela família de 8 pessoas, a família cresceu. Os 3 filhos, que eram casados com 3 jovens, eles tiveram filhos, a família aumentou, foi crescendo, muito tempo se passou, e agora já tinha muitas pessoas de novo sobre a face da terra. E Deus havia dito lá no início que o homem devia crescer, se multiplicar, encher a terra. E chegou nesse tempo aqui, as pessoas disseram: olha, vamos fazer o seguinte, isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos estar, depois, se quiserem, podem olhar com mais detalhes. E esses homens disseram: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um ajuntamento aqui. Nós vamos construir essa torre, uma torre bem alta,
De longe, de muito longe, já vai dar para ver que essa torre representa o nosso povo aqui, e nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar todos juntos, todos agrupados aqui. E eles até começaram a construir aquela torre, conhecida como a Torre de Babel, né? Então era uma torre bem reforçada, bem alta, que eles queriam fazer. E eles começaram a fazer aquela torre. Aí Deus resolveu também dar um jeito naquela situação. O povo queria se tornar famoso e viver sem Deus, né? Conforme estamos vendo ali. Então Deus olhou para aquela situação. A torre era tão alta, eles queriam que a torre chegasse aos céus, às nuvens, que fosse tudo bem alto. E Deus olhou ali de cima e falou: parece que não é tão alto assim. E Deus foi lá, desceu e falou: vamos confundir a língua desse povo para eles parar com a construção. Deus poderia resolver de qualquer outra forma, mas Deus decidiu resolver assim a situação. Vamos confundir a língua deles, simplesmente assim. Então, as línguas foram divididas ali, cada um grupinho falava uma língua, ninguém mais se entendia, e era para carregar um material, o outro não entendia o que era para fazer, e o chefe da obra dizia: tragam isso, eles não entendiam porque falavam outras línguas. Ficou uma confusão. Babel quer dizer confusão mesmo, né? Então eles tiveram que cessar aquela obra. Foi a maneira que Deus usou para que eles cessassem aquele trabalho. Não era vontade de Deus, Deus não mandou fazer aquilo. Deus queria que eles se espalhassem, enchessem a terra. Então Deus novamente vem e age e interrompe esse intento dos homens. É aquela ideia, né? Que o povo quer, os homens, o pecador, quer sempre se virar por conta própria. Ele não quer obedecer a Deus. É uma tendência do ser humano essa, se afastar de Deus, ficar longe daquilo que Deus manda, desobedecer a Deus, seguir o seu próprio coração. Isso é muito perigoso. Nós temos que ouvir o que Deus fala. O quadro 13. Muito tempo se passou novamente, e agora Deus quer usar um homem e sua esposa para formar através deles uma família muito numerosa para cumprir os propósitos de Deus na terra, inclusive gerar um libertador que salvaria os pecadores de seus pecados. Então Deus vai agora com um plano um pouco diferente. As pessoas que estavam por ali, Deus viu tudo que estava acontecendo, mas Ele não quis chamar alguém dali, Ele chamou de um lugar mais longe, lá do lugar que se chama Ur dos Caldeus. Esta terra, Ur dos Caldeus, fica na Mesopotâmia, lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates, fica naquela região, onde é o Iraque, hoje mais ou menos por lá. Então Deus viu uma pessoa lá e falou: eu vou usar este homem para que dele eu faça uma grande nação e o libertador virá desse povo. Então, olha quanto tempo está correndo para que chegue o libertador. Não foi assim tão rápido. Eles têm que aguardar, como Deus quer. Então Deus chamou esse casal. O nome deles, Abrão e Sarai. Deus chama Abrão, aí tem a setinha, né? Eles saíram lá de Ur dos Caldeus, seguindo a seta, foram até lá em cima, depois desceram e chegaram na terra de Canaã, que é Israel hoje, ali naquela região. Eles devem ter andado em mais de 1.000 quilômetros, quase 2.000 quilômetros. Deus chamou Abrão e prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação, e ele creu em Deus. Simples assim, a palavra de Deus diz que ele creu, ele acreditou em Deus, ele creu no que Deus falou. Então por isso ele tomou essa decisão de sair de tão longe para ir para a terra de Canaã. Ele nem sabia para onde ele estava indo direito. Deus falou: vai para uma terra que eu vou te mostrar. É preciso muita fé mesmo, né? É preciso crer em Deus de fato para fazer uma viagem assim. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você não sabe ainda, mas eu vou conduzir você. E Abraão então obedeceu e foi. E ele, a sua mulher, Sarai, e ele levou também o sobrinho dele, chamava-se Ló, o sobrinho. Ele foi junto também. E Deus prometeu para Abraão que ele ia fazer dele uma grande nação, uma numerosa nação. Deus diz: como as estrelas do céu, como a areia do mar será a tua posteridade. É muita gente que vai proceder de você.
Aí ele pensou bem, falou, bom, eu já sou de idade, a minha esposa, Sarai, é estéril, não pode ter filho. Como é que Deus vai resolver isso, né? Como é que eu vou ser pai de uma grande nação se minha esposa é estéril e eu já sou de idade? Ele pensou consigo. Mas Deus tem os seus meios e Ele, o que promete, Ele cumpre. E Abraão foi e seguiu em frente, conforme Deus havia chamado e ordenado. E essa família viria de uma terra chamada Arã para uma terra chamada Canaã. Então eles subiram de Ur, foram até Arã, pararam um tempo lá, e depois eles chegaram na terra de Canaã. Olhando agora para 4:14, eles estão deixando agora a região de Arã. Abraão e Sara creram nas promessas de Deus de usá-los para constituir um povo e através desse povo trazer o libertador. Eles creram, eles estavam certos de que Deus podia realizar este milagre, podia dar um filho a eles, ainda que tinham algumas dificuldades com isso, mas eles creram na palavra de Deus. Abraão levou consigo, nós já falamos, seu sobrinho Ló, e levou todos os seus bens, e todos os seus animais, os seus servos e tudo. Abraão era um homem muito rico, e riqueza naquele tempo também era um pouco diferente daquilo que nós pensamos hoje. Não era uma conta bancária, bens, assim como nós pensamos hoje. Eles tinham muitos animais, e muitos empregados, muitos servos. Então, a riqueza naquele tempo era assim. E ele tinha bens, propriedades, mas ele seguiu para Canaã e levou também seus animais, seus servos. Ele era um homem bem rico. Ele obedeceu a Deus e se foi. O quadro número 15. Como já foi falado no início sobre os anjos são seres criados por Deus para servirem ao Senhor Deus. E no dia em que Abraão estava na sua tenda, eles não tinham casa como nós temos hoje, de alvenaria. Eles faziam suas casas de tendas. Eles iam mudando daqui para lá, eles eram nômades. Eles iam armando as suas barracas, suas tendas, e então eles estavam aqui em determinado lugar, um dia, e Abraão estava sentado na porta da sua barraca, da sua tenda, e a palavra de Deus que era na hora do maior calor do dia. Hoje está bem quente, esses dias têm estado bem quentes. Então, um tempo bem quente, numa hora bem quente, talvez ele estivesse descansando, tinha sentado um pouco para descansar, não sabemos, mas de fato ele estava lá. Quando ele viu 3 homens se aproximando, e na verdade não eram 3 homens, eram anjos do Senhor que estavam vindo. E assim que aqueles anjos, aqueles homens se aproximaram, só um detalhe: os anjos são espíritos, mas eles, nesse caso, tomaram uma forma humana para poder conversar com Abraão, senão ele ia ficar muito assustado com o espírito falando com ele, Então Deus permitiu que esses anjos tomassem a forma humana para poder conversar com ele. E Abraão levantou correndo e foi, se adiantou e foi receber aqueles homens. E era a costume dele receber muito bem, a hospitalidade era marcante naquele tempo. Então eles queriam receber muito bem aqueles homens. Então ele já foi correndo e saudou aqueles homens, e ele se prostrou e fez todo aquele cumprimento que ele deveria fazer. E ele falou: olha, vocês fiquem aqui que eu vou preparar algo para vocês comerem. Não vão passar daqui não, aguardem um pouco. Ele falou: tá bom, então faz isso. E aqueles homens, eles vieram para dar uma notícia para Abraão, na verdade 2 notícias. E ele então estava aguardando. Abraão foi preparar tudo, matou lá gado, alguma coisa, e fez um churrasco e serviu para eles. E eles comeram, ficaram satisfeitos, e então aqueles homens falaram para Abraão o que é que eles tinham ido fazer. Eles, na conversa que tiveram, eles disseram, o anjo do Senhor disse: você vai ter filho, sim, sua descendência vai ser numerosa, e você vai ter um filho, e vai ser daqui a 1 ano. Aí Sara estava ouvindo lá
porta da tenda também dela, e ela riu, ela achou muito engraçado aquilo, né? O homem está falando que eu vou ter filho. Eles creram em Deus desde o início, mas era difícil para a situação deles, né? Então ela riu, ela achou muito engraçado isso, né? Eu vou ter filho, como é que vai ser isso? Mas quando Deus diz, quando Deus promete, Ele cumpre o que diz. E até o anjo falou para Abraão: olha, por que Sara riu? Será que há alguma coisa difícil demais para Deus realizar? Será que isso é muito difícil para Deus? Não funcionou? Oi? Agora sim. Então, quando ela ouviu o anjo dizer: Sara vai ter um filho, daqui a um ano eu vou voltar e vamos ver essa criança. Então ela riu, achou muito engraçado isso. Então o anjo perguntou: por que ela está rindo? E ela falou: não ri nada. Eu ri sim, porque eles sabiam, né, que ela havia achado muito engraçado aqui. E então eles prometeram que dali um ano eles voltariam e ela teria um filho. E a outra notícia que eles trouxeram, estavam vindo também para trazer juízo de Deus sobre duas cidades ali próximas, Sodoma e Gomorra. Sabe quem estava morando lá? Ló, o sobrinho de Abraão. Em certo tempo, houve um desentendimento entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão, porque eles tinham muitos animais. E em determinado momento, parece que a terra não estava comportando toda aquela gente, todos aqueles animais. E alguma dificuldade aconteceu e eles se desentenderam. Abraão então falou para Ló: olha, meu sobrinho, não é bom que haja desentendimento na família. Faça o seguinte: escolha um lugar para onde você quer ir. Você vai para um lugar. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Se você escolher esse lado, eu vou para o outro lado. E assim a gente fica bem, cada um vai ter o seu local para morar, para residir, para cuidar dos animais. E Ló olhou, viu bem os campinhos verdes próximas do Jordão, as pastagens bonitas, falou: é para lá que eu vou. Abraão falou: tudo bem, então você pode ir. E foi assim. E Ló foi armando as suas tendas e tal, cuidando dos animais, até que ele chegou para morar nessa cidade de Sodoma. E eram homens ímpios que moravam lá. Eles eram pecadores terríveis mesmo, diz a Bíblia. E eles não queriam saber de Deus, eles não queriam oferecer sacrifício a Deus, eles rejeitavam a palavra de Deus. Então, só lembrando, porque que Deus queria destruir aquela cidade. E quem estava lá? O Ló, morando com a sua família. Então essas duas notícias foi que aqueles anjos trouxeram: o nascimento do filho de Abraão e Sara, e também a destruição de Sodoma e Gomorra. Figura número 16. Abraão até falou com Deus sobre isso. Falou: o Senhor vai destruir aquela cidade? E se houver pessoas inocentes lá, justas, que amam o Senhor? Eu sabia que não havia possibilidade, porque eles eram homens terríveis que não queriam mesmo saber de Deus. E Abraão ainda intercedeu para aquela cidade. E se tiver tantas pessoas? E se tiver tantas? E foi diminuindo o número. Se tiver tantas, 5, 10 pessoas, tal. Deus viu que não havia mesmo nenhuma pessoa lá que queria obedecer a Deus. E foi por isso que Deus trouxe juízo para aquela cidade. Bom, mas Ló estava lá, precisava sair de lá. Então 2 anjos foram até Sodoma e foram até a casa de Ló, falaram com ele: olha, arruma as coisas, sai, porque isso aqui vai ser destruído. E então Ló também avisou os seus genros. Os genros até acharam engraçado, falou: talvez esteja contando uma piada, né? Falando algo aí que, de onde será que ele tirou isso, que vai ser destruído toda a cidade? Mas era verdade. De fato, os anjos estavam prontos para resolver aquela questão. E falou para Ló: prepara-se, você vai sair daqui, porque a cidade vai ser destruída.
E ele ficou lá enrolando, pega uma coisa, pega outra, o que eu vou levar, o que eu não vou. E o que os anjos tiveram que fazer? Arrastar ele pela mão, de madrugadinha. Vamos, Ló, rápido, você tem que sair daqui. Ele arrastou Ló pela mão e tirou aquela família de lá. E Deus tinha dito assim: olha, vocês nem olhem para trás, porque nem olhem para o que eu vou fazer. Vocês sigam em frente para onde eu vou, para um lugar que vocês vão ficar protegidos, e nem olhem para trás. E assim foi. Mas a esposa de Ló, ela desobedeceu a Deus e olhou para trás. E ela foi transformada numa estátua de sal. Terrível, né? Deus é misericordioso e Ele também é justiça. Então Ele disse para não fazer assim. Mas essa mulher não creu e desobedeceu, e por fim ela ficou como uma estátua de sal naquele local. Lembrando que o pecado sempre tem as suas consequências. Ela foi então transformada nesta estátua de sal por causa da sua desobediência. Todo pecado tem consequências. O pecado é algo terrível, que destrói, que traz problemas. Então, é sempre o correto é obedecer a Deus e resistir ao pecado. Valor 17. E então Deus enviou fogo e enxofre sobre aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Eles eram desobedientes, pecadores, violentos, e Deus viu que o jeito que tinha para resolver essa questão era destruir toda aquela cidade. Então ela foi totalmente destruída, e Ló e a sua família então foi resgatada, e eles foram para um outro local. Isso está em Gênesis também, capítulo 19, se alguém quiser ver depois, ver todos os detalhes, como foi. É muito bom para pegar todos os pormenores da história, né? O quadro número 18. Deus cumpriu a promessa para Abraão, e Sara teve de fato um filho. Então, Abraão estava já com 100 anos quando nasceu o seu filhinho, Isaac. E Sara, 90 anos. Eu acho em torno de 10 anos de diferença de idade eles tinham. E então Sara teve o bebezinho e puseram o nome nele de Isaac. Isaac quer dizer riso. Ele ri. Parece que lembrando daquilo que aconteceu, Abraão riu também. Sara riu e Abraão também riu, em certa ocasião, por causa dessa história. Eu, velho, desse jeito, não tenho filho. E Sara, eu também de idade. Eles, de alguma forma, eles tiveram dificuldade com isso, mas eles creram na palavra de Deus. E eles riram. Então, o filhinho deles chama-se Isaac, o nome dele é Isaac, que quer dizer riso. Então, Deus está providenciando a vinda do libertador. Toda essa história, toda essa situação é Deus provendo um meio para que seja resolvida a questão do pecado. Então, está para chegar no libertador. Deus está formando um povo para que desse povo viesse o libertador. O tempo de Deus é diferente, assim, em termos daquilo que nós pensamos. Mas Deus parece que não estava com pressa, não podia resolver isso tão rápido. Mas não, Deus quis chamar um povo e fazer desse povo o seu povo e vir o libertador assim, dessa forma. Então, Isaac, já mocinho, aí em torno de 15, 16 anos, 17 talvez, um menino, né, um jovenzinho. Aí um dia Deus chama Abraão e fala para ele: Abraão, ele fala: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Ele sempre obedecia a voz de Deus. Então ele sempre estava atento ao que Deus estava falando. Deus chamou Abraão e ele: estou aqui. Abraão, eu quero o seguinte: você pega o teu filho, é o teu único filho, eu sei disso. E você ama esse filho, eu sei disso também. Você pega esse filho e sacrifica ele sobre um altar. Puxa, que pedido, hein? Que situação. Abraão, vou fazer, né? Deus está mandando, é o que eu tenho que fazer. Não consta aí na Bíblia que ele reclamou, ou falou,
ou quis comentar algo que não deveria ser feito assim, ele simplesmente obedeceu no trecho que nós lemos na palavra de Deus. Então ele tomou Isaac, arrumou lenha, arrumou os servos deles que iam ajudar a carregar toda aquela bagagem e foram para o local que Deus havia determinado. Deus falou: vai para tal região e lá eu vou mostrar onde você deve fazer o sacrifício. E de novo, né, Deus fala: vai que lá eu falo para você o local direitinho onde vai ser. Então ele tomou a lenha e o punhal, a faca, o cutelo, né, para sacrificar o menino, e fogo também. Eles não tinham isqueiro ou caixa de fósforo, então ele levava fogo pronto, brasas. Levou a brasa, levou tudo direitinho. Eles caminhariam 3 dias para chegar lá. Era bem longe para onde eles iriam. E em determinado local, em determinado tempo do percurso deles, o filho falou: meu pai, nós temos aqui já tudo pronto, lenha, fogo e tudo, e o cordeiro, não estamos levando um cordeirinho para sacrificar. Aí doeu o coração de Abraão. Ele falou: não, Deus vai prover isso para nós, Deus vai providenciar, fica tranquilo que Deus vai providenciar isso para nós. E seguiu confiante. Quando chegou no local determinado, que Deus havia já pré-ordenado para Abraão, Deus falou: é ali, lá naquele monte que vai ser o sacrifício. Aí Abraão falou para os seus empregados: agora vocês fiquem aqui, eu e o rapaz, eu e meu filho Isaac, nós vamos subir lá. A gente vai adorar a Deus lá e a gente vai voltar. Ele já cria, de alguma forma, ele já entendia que ele sacrificaria o filho dele e que Deus ressuscitaria o menino e eles voltariam. Por isso ele disse para os empregados: fiquem aqui, aguardem, a gente vai lá, faz o sacrifício e volta. Ele já imaginou: eu vou sacrificar, mas Deus vai ressuscitar esse menino. Era a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. E então ele foi e preparou tudo, fogo, e falou para o filho: olha, meu filho, na verdade, você que vai ser o sacrifício. Aí teve que revelar para o filho, né, que como seria. Ele amarrou o menino, colocou em cima do altar, pegou o punhal, a faca, o cutelo, como que, e ergueu a mão, e ele ia sacrificar mesmo. Aí um anjo bradou: Abraão, para, não faça isso. Agora eu sei que você de fato teme a Deus, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Não faça isso. Aí Abraão parou com o sacrifício e olhou do lado, entre algum arbusto, havia lá um cordeiro amarrado pelo chifre. Então Deus providenciou o animal para ser sacrificado, o substituto de Isaac. Aí ele fez o sacrifício com aquele animalzinho. Nós vemos aí a fé em ação, a fé de Abraão em ação, né? E foi até o último momento, né? Com aquele sacrifício que ele deveria realizar. Deus mandou um cordeiro substituto. Então é sempre assim, é sempre com sangue. E vemos aí então que Deus providenciou este cordeirinho que seria o substituto para o pecador. 4:19. Bom, agora muito tempo se passou de novo. Jacó negocia o direito de Esaú. Isaac se casou, ele cresceu depois daquele sacrifício que haveria de ser feito, né? E foi livre daquele sacrifício, o animalzinho foi o substituto, e ele se tornou homem, se casou, e a esposa dele se chamava Rebeca. E ele teve filhos. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eram gêmeos os dois, mas Esaú nasceu primeiro, então era o mais velho, e Jacó o mais novo, ainda que fossem gêmeos. Esaú era caçador, era um homem rude, pele queimada do sol, andava pelos campos, então era o estilo dele. E Jacó, caseiro, mais em casa, com a mãe, ajudando nas tarefas da casa. E certo dia Esaú foi para a caça, passou o dia lá, talvez, algumas horas, não sabemos, e voltou e não tinha caçado nada. Foi o dia da caça, né? O dia da caça, todo caçador. Esse foi o dia da caça.
Esaú não conseguiu nenhum animal. Ele voltou frustrado daquela caçada. E ele chegou cansado e com fome também. E quando ele chega, o que é aquele encontro? Jacó havia preparado uma comida gostosa, estava cheirando tão bem. Ai, Jacó, me dá um pouco dessa comida, não estou aguentando de fome. Jacó, ele era bem astuto, né? O nome dele quer dizer enganador, inclusive. Jacó falou: tá bom, meu irmão, eu posso arrumar para você um pouco de comida sim. Mas o seu direito de primogenitura, como é que é? Você pode passar para mim? O direito de primogenitura era o direito do filho mais velho, que herdava os bens do pai e tudo. Era uma bênção especial que o pai também transmitia, aquele filho mais velho. Aí Esaú falou: o que me importa agora o direito de um filho mais velho? Eu estou com fome. Ele desprezou aquilo que era tão importante, um prato de comida. A Bíblia diz um prato de lentilhas, né? Uma ensopada, alguma coisa. O que me importa esse direito? Daí eu quero comer. Jacó, muito bem, está aqui. Então, agora nós precisamos de uma troca. E foi assim que ele enganou o seu irmão Esaú. A troca foi feita por um prato de comida. Esaú não se preocupava com os assuntos espirituais. Era para ele ter pensado melhor sobre esse assunto, né? Inclusive, ele, como filho mais velho, devia ter conhecimento de todos esses assuntos. E ele precisava tomar mais cuidado. Mas desprezou completamente. Agora, tem uma coisa. O filho mais velho precisava receber a bênção do pai para herdar todos os bens e a bênção que Isaac passaria para o filho mais velho. Era um problema também, porque Jacó era um mocinho, pele clarinha talvez, mais sossegadinho em casa. Esaú, por sua vez, já era um homem reforçado, peludo, cheirava campo, cheirava mato, diz a Bíblia, né? Então ficou essa dificuldade. Como é que eles vão fazer agora para arrumar isso? Aí a mãe de Jacó teve uma ideia, né? Ela falou com Jacó: olha, você vai se disfarçar de Esaú para receber a bênção do seu pai. Então ela arrumou tudo. Ela preparou uma pele de cabrito, pôs no braço de Jacó e pegou uma roupa de Esaú, vestiu em Jacó para parecer que era Esaú. E quando o pai já estava bem no final da vida, já estava cego, não enxergava, então ele falou: vamos aproveitar e vamos fazer isso. Enquanto seu pai está consciente, nós vamos e falamos com ele e tudo. Então o pai dele tinha pedido, Isaac tinha pedido para Esaú fazer uma caça e preparar para ele. Então foi quando a mãe de Jacó escutou essa conversa e falou: olha, vamos fazer o seguinte, seu pai quer uma caça e uma comida e tal, porque ele está com vontade de comer uma caça. Vamos fazer o seguinte, então vamos preparar aqui alguma coisa que tem no nosso rebanho, e você vai se disfarçar, você vai usar uma pele de animais, você vai usar a roupa de Esaú, e a gente corre na frente, e chega lá antes de Esaú. E você se passa por Esaú, vai receber a bênção do seu pai. Era assim que era transmitido o direito, né, da primogenitura. Então foi assim, eles correram, prepararam algo para o pai, e ele se chegou diante do pai e falou: está aqui, pai, a comida que o senhor pediu. Ele falou: mas a voz parece que não é de Esaú. Aí apalpou ele falou: mas você apalpou ele, mas é Esaú, mas a voz não é. E cheirou ele também, era a roupa de Jacó, o cheiro de meu filho Esaú. Enfim, ele ficou meio confuso, não enxergava, já de idade, ele acabou abençoando Jacó. Abençoou Jacó com o direito que era de Esaú. E passa um pouco, depois de ele comer aquela comida, chega Esaú: Senhor, meu pai, trouxe aqui a comida. Ué, mas você já esteve aqui? Aí descobriu, foi Jacó que fez isso. Foi. Aí queria matá-lo. Aí Esaú resolveu que queria acabar com ele. Então vamos para quadro 20. Aí
Rebeca, a mãe de Jacó, falou: agora tem que dar um jeito nisso também. Faz o seguinte, Jacó, você se prepara, arruma essas coisas e vai lá para casa do meu irmão, bem longe, e fica lá, porque Esaú está querendo matar você. Você vai para lá e se esconde lá, fica lá um tempo, até que acalma, abaixa a poeira aqui. E ela, de novo, engendrou esse plano e arrumou para ele ir para a casa do irmão dela. E no meio do caminho, Jacó estava cansado, eles caminhavam longos trechos, não tinham veículos como nós temos hoje. Então era tudo à base do pé 2, né? Eles caminhavam muito mesmo. Algumas vezes usavam animais, mas geralmente caminhavam. Então eles estavam caminhando para ir para a casa do irmão de sua mãe, e no meio do caminho ele, cansado, ele teve sono, e ele se deitou, arrumou uma pedra, fez como se fosse um travesseiro, e se deitou, como está ali naquele desenho, naquela figura. Ele se deitou e dormiu, estava muito cansado. E ele sonhou. Deus trouxe à mente dele um sonho. Uma escada que atingia os céus. E anjos subiam e desciam por aquela escada. E ele então, com aquele sonho, ele acordou depois e falou: puxa, Deus está aqui nesse lugar, Deus está aqui comigo. E Deus de fato estava com ele, apesar de ele ser como ele era, enganador e traindo as pessoas, mentindo. Deus escolheu para que ele fosse aquele de quem haveria de vir o libertador. Deus tem os meios, os modos dele. Então Deus vê o coração das pessoas. Ele era do jeito que era, mas Deus viu que ele era temente a Deus, que ele sacrificava a Deus, que ele creu em Deus. Então Deus até se revelou para ele nesse sonho aqui, quando o anjo subia e descia nessa escada que levava até os céus. E ele ficou então impressionado com aquilo, falou: Deus está nesse lugar. E ele deu o nome para aquele lugar de Betel. Ele chamou aquele local Betel, o lugar onde ele teve a confirmação de que Deus estava com ele. E ele fez ali alguns propósitos diante de Deus. Se Deus o guiasse, conduzisse ele até a casa do seu tio, depois pudesse retornar em paz à casa de novo. Ele fez algum propósito ali e Deus permitiu que fosse assim, o abençoou, e ele seguiu a viagem e depois retornou também. Então, falando um pouco de Jacó, filho de Isaac. A última tela agora, número 21. Um tempo se passou e agora vamos ver sobre José. Jacó, ele se casou e teve filhos. Na verdade teve 12 filhos. Ele teve filhas também, mas naquele tempo eles contavam os filhos homens. Então ele teve 12 filhos, que são conhecidos como as 12 tribos de Israel, que nós conhecemos hoje. José era seu filho querido, por ser o filho da mulher que ele amava. Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Ele também foi enganado. Ele enganava as pessoas, mas também foi enganado. Ele queria se casar com uma moça que se chamava Raquel, e na hora do casamento, no dia lá, o pai da moça entregou a filha mais velha. E Jacó se assustou com aquilo e falou: não, aqui o costume é entregar primeiro a filha mais velha, a mais nova fica depois. Mas e agora? Então, você trabalha mais um pouco para mim e eu te dou a mais nova também. Então ele se casou dessa forma com 2, Lia e Raquel. Ele amava de fato Raquel, ele havia trabalhado primeiramente por Raquel. E José era o penúltimo filho de Raquel. Melhor, José era o penúltimo filho de Jacó. Ele teve 12 filhos, o penúltimo era José. 2 apenas eram de Raquel, José e depois Benjamim. Então José era o penúltimo dos filhos e o primeiro filho de Raquel, a sua esposa amada. Então Jacó tinha uma preferência para aquele menino. Ele amava aquele jovenzinho. E ele até uma vez mandou fazer uma roupa especial para José. Uma túnica, a Bíblia diz, colorida, como se fosse roupa de príncipe, né? Uma coisa bem bonita. E os irmãos não gostaram nada disso, né? Sabe como é? Quem tem vários irmãos,
aquela ciumeira, né? Então eles não gostavam de José. Ainda mais que José era também um daqueles que Deus chamaria para dar continuidade até que chegasse o libertador. Então, José também estava nos planos de Deus. E José sonhava, certa vez ele sonhou, permitido por Deus, que eles estavam no campo, colhendo cereais, talvez, e eles faziam feixes, né, amarravam e iam colocando os feixes. E ele sonhou que eles faziam feixes, e o feixe de José ficou no meio, e os outros 11 se dobravam ao feixe dele. 12 feixes, um no meio, e os 11 feixes se dobrando para aquele feixe que estava no meio. E ele contou isso para os irmãos. Você está achando que a gente vai se dobrar diante de você? É isso que você está achando? O que você quer? O que você está pensando? E eles tinham muitos ciúmes, eles ficaram bravos com José. E de uma outra vez também ele teve um outro sonho, mas os irmãos dele cada vez mais bravos com ele. Até que um dia o pai de José falou: José, vai até o campo, vê se os seus irmãos estão bem. Eles estão a uma certa distância, cuidando de alguma coisa lá. Vai lá e vê se está tudo bem com eles. Aí José foi. José era um homem obediente, um mocinho obediente, e ele foi. E ele ia chegando, os irmãos: lá vem o tal do sonhador, já está vindo aí, o sonhador. O rapazinho que sonha aí. Já começaram a criticar, zombar dele. E ele se chegou, os irmãos deles combinaram o seguinte: olha, vamos acabar com essa história de José, vamos matá-lo. E aí o irmão mais velho falou: não faça isso não, vamos jogar ele numa cisterna aí, deixa ele aí. Mas ele tentava ir lá e depois resgatar o menino de dentro daquela cisterna. Então, fizeram isso. E pegaram aquela roupa que o pai de José tinha feito, tão especial para ele, molharam um sangue de animais lá, de animal, mataram um animal qualquer, e molhou a roupa no sangue, para levar para Jacó e falar: olha, seu filho foi morto, alguma fera destroçou ele no campo, está morto. E fizeram isso mesmo. Olha que maldade daqueles irmãos. Levaram, e Jacó chorou muito, e se entristeceu muito. E ficou um tempo lamentando e de luto por causa da aparente morte do seu filho José. Eles fizeram isso. Eles intentaram contra a vida de José. Mas também passavam por aquela região mercadores, aqueles homens que comercializavam aromatas e especiarias, e eles levavam de um local para o outro. E era uma viagem bem longa, então eles passavam por aquela região. E eles estavam passando. E os irmãos falaram: tive uma ideia, alguém lá teve uma ideia. Vamos vender o José para aqueles homens lá. E eles levam ele e vendem para o Egito, para algum lugar. E eles concordaram com isso e venderam José. E José foi morar para o Egito, foi no Egito. E lá ele foi vendido, e ele, na verdade, era um daqueles homens que Deus haveria de escolher para cumprir seu propósito de enviar o libertador. Ele foi morar no Egito, e ele era um homem temente a Deus. E algum dia lá o faraó teve um sonho. O faraó era o rei do Egito, não era não. O faraó teve um sonho com 7 espigas mirradas e 7 espigas boas, saudáveis. As 7 espigas magrinhas comiam, devoravam as 7 espigas boas. E sonhou também que havia 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E as vacas magrinhas devoravam as vacas gordas. E o faraó ficou querendo saber o que é que aquilo haveria de significar. E alguém falou: olha, tem um homem aí que pode resolver isso. E José é o nome dele. Então trouxeram José diante do rei, faraó. E José falou: olha, não é para mim, mas Deus, a quem eu sirvo, ele vai me revelar o que é isso. Então ele falou para faraó: as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradinhas são uma coisa, e as 7 vacas gordas e as 7 espigas saudáveis são outra coisa. Mas o sonho é um só. É o seguinte: 7 anos haverá de grande abundância de alimentos aqui sobre a terra.
e posteriormente 7 anos de seca. Vai faltar comida. Então faça o seguinte, senhor faraó. Nesses 7 anos de abundância, guarde uma parte para os 7 anos que virão, serão de carência, de necessidade, haverá fome sobre a terra. E ele orientou para que o rei fizesse isso. O rei achou que era uma boa ideia aquilo, e José falou: olha, coloque alguém para administrar isso aí. E por fim o rei colocou ele mesmo, José, para administrar essa situação. Então José foi quem cuidava de recolher tudo e organizar e guardar nos celeiros, organizou tudo, administrou tudo aquilo, porque ele era um homem inteligente, temente a Deus, e Deus então assim o abençoou, e ele esteve no Egito por um bom tempo, mas ali mesmo Deus estava com ele, e Deus o abençoou grandemente. E também ele estava nos planos de Deus, para que viesse o libertador também através da vida de José. E a gente vai parar por aqui, neste quadro número 21. Vai passar um pouquinho da hora, mas era importante que a gente terminasse até quadro 21. Então, na próxima segunda-feira teremos a sequência deste assunto. Eu agradeço a atenção de vocês. Alguma falha, alguma coisa que ficou, que não deu para compreender bem, vocês podem verificar na Bíblia, orar para guiar direitinho, e lá está tudo registrado certinho, e podem ver com mais detalhes. Obrigado.